Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nessa noite, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de nos reunirmos, corpo, igreja, família, Senhor, um só coração, bendizermos o Teu nome, buscarmos a Tua face, Senhor. Eu sei que o Senhor já tem falado conosco, Senhor, nessa noite. O que nós te pedimos, ó Deus, que Tu continues a falar, Senhor, através da vida do Teu filho, de John, que tudo aquilo que sai da Sua boca, Senhor, flua do trono da graça, e transmita a vida, Senhor, em nome de Jesus. Repreendemos tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor, Pai. Que a Tua palavra prevaleça, Senhor, em cada coração, em cada vida, Senhor, para a Tua glória, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, querido. Obrigado, Rodrigo. Uma alegria. Aleluia. Muito bom estar com vocês, plena terça-feira. Ontem nós chegamos aqui em Recife, depois de 6, 7 horas de viagem de Arapiraca, interior de Alagoas. Estávamos com os queridos irmãos lá, e aí aproveitamos também um retiro sobre rodas, né? Ficamos ali juntos todo esse tempo. Então foi muito precioso o fim de semana com os queridos lá. Os irmãos mandaram muitos abraços, foi muito lindo de ver o avanço da obra, como o Senhor está levantando ali, naquela localidade, e cremos que também ao derredor, tá? Muitos grupos realmente servindo ao Senhor, discípulos de coração, tendo responsabilidade, né, por cada localidade ao redor daquele centro, né, de Alagoas. Não sei se todos sabem, mas a mãe da Marta, ela é de Maceió. Então a gente tem ali, né, raízes, né, e ela sempre falava daquela região. Uma vez só passei perto ali, né? Mas depois nunca mais tinha voltado. Então, nessa vinda agora, que Paulinho estava nos insistindo já há algum bom tempo para fazermos essa viagem, e aí diretamente fomos para lá, para então depois vir para cá. Mas que alegria estar de novo com vocês. Não me contive no meio do louvor, tive que sair e dar um abraço em alguns de vocês, não consegui todos, né? Mas temos amanhã, temos sábado, temos domingo juntos, então quero muito abraçar cada um de vocês, porque estava com muita saudade, muita expectativa. Alguns a gente já viu em Campo Grande aqui, né? Então, assim, não vou dizer qual é o Douglas aqui, né? Então alguns a gente já tinha visto antes, mas que alegria estarmos juntos esses dias. Cremos que vai ter como é que eu posso dizer, um pacote de Deus, tanto hoje de noite como amanhã e sábado e domingo, numa continuidade do Espírito Santo. Então, dentro do possível, por favor, esteja junto. Sei que hoje, graças a Deus, é véspera de feriado, então foi muito bem escolhido, em vez de ser segunda, porque tinha um retiro. Aí nenhum dos tios ia aguentar a fim da segunda, né? Ontem, porque imagina o trabalho que vocês tiveram nesse retiro. Mas que alegria que hoje, então, não quero exagerar nem nada, mas quero repartir uma carga com vocês. Depois, amanhã à tarde, vamos estar trabalhando intensamente com os discipuladores. E creio que também no domingo, com toda a igreja, vai ter uma culminação, um culminar, um completar de uma palavra muito de mobilização. Tá? É o que eu tenho no meu espírito. Vamos ver o que Deus vai confirmando. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós aquietamos o nosso coração. Muitos queridos aqui vieram direto de trabalho, cansados depois de tanta correria, mas traga a Tua graça agora, Teu refrigério, a Tua preciosa unção sobre a vida de cada um dos amados, Senhor. E que possamos, nesse feriado amanhã também, de manhã, todos poderem ser renovados no espírito, na alma e no corpo, em nome do Senhor Jesus. Que bom que todos somos trabalhadores e que bom que estamos também na Tua seara. E a Tua seara é tão grande, Senhor. E os trabalhadores ainda são poucos diante da imensidão do campo, que é o mundo, e que nós precisamos continuamente olhar e termos corações disponíveis para realmente alcançar em toda parte, em todo lugar. Obrigado, Senhor. Nessa noite eu quero repartir contigo uma palavra um pouco mais de didaquê. Pode ser que alguém não conhece, alguns não conhecem essa expressão, querigma e didaquê.
é algo que fomos muito ensinados através do George Mitchan. Querigma é a proclamação, tanto para evangelismo, quando nós proclamamos as 8 verdades da vida e da obra de Cristo Jesus, né? Mas também querigma de edificação, toda a consequência dessa vitória de Cristo Jesus, através da sua vida, através da sua morte, através da sua ressurreição e a sua exaltação. Então, a implicação disto, quando nós ministramos sobre isso, e é meio um xodó meu, assim, é algo que eu gosto muito, desse querigma de edificação. Tudo aquilo que Cristo fez por nós e nos incluiu, que nos afeta diretamente, trazendo essa tão grande salvação. Mas também na palavra de Deus nós encontramos esse didaquê, que são os ensinos. A palavra fala que a igreja apostólica, a igreja primitiva, ela permanecia no ensino, no didaquê dos apóstolos. Claro que da palavra apostólica, que é o fundamento para nossas vidas e o qual todos nós caminhamos. Então, geralmente eu entro muito nessa proclamação de querigma, mas há um tempo atrás, Deus me colocou uma carga muito forte para trazer um norte. Às vezes por respeitos humanos, às vezes por, outras situações, temos um pouco de dificuldade de trazer uma palavra clara, definida, para que a igreja ande, não estou dizendo o caso de vocês aqui, mas estou falando no geral, para que a igreja caminhe com segurança daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, nessa noite, eu queria repartir contigo 7 princípios para você estabelecer nesse crivo da edificação. Pode ser que alguém de vocês já viu na palavra que ministrei em Porto Alegre alguns meses atrás, mas gostaria de tentar trazer costurado, adaptado para nós aqui também. Né? Então, nesse sentido, de que maneira eu posso saber aquilo que eu estou fazendo, né, daquilo que eu me proponho, daquilo que eu gostaria de fazer, se isso procede de Deus, se isso está de acordo com a palavra de Deus, se Deus aprova isso pelo Espírito Santo. Então, trazendo para nós, então, esse crivo, como eu tenho chamado, que são 7 princípios básicos da palavra de Deus, muito simples, mas que vai nos dando, então, uma clareza do nosso proceder, porque nem tudo está escrito explicitamente. Por exemplo, não fumarás. E, recentemente, eu tive que confrontar um amado irmão que estava entrando e tendo essa prática de vez em quando, fumar um cigarro, dizendo que não tinha na palavra de Deus. Eu sei que a Rosa já caiu, os botinhos do bolso ali, né? Mas é verdade, eu estou falando a verdade. Eu tive que confrontar ele, amor, dizendo, mas querido, se já bastasse a respeito que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E eu não posso fazer algo que vai prejudicar o templo do Espírito Santo. Eu preciso realmente glorificar a Deus com o meu corpo. Né? Mas é um detalhe. Então, claro, se eu quero ser legalista, ou no sentido tentar ser tão elástico para chegar ao máximo possível, perto do mundo, ou perto do pecado, ou perto de uma certa permissividade carnal, achando que a palavra de Deus não traz algo explícito, como não matar, não roubar, não mentir. Não, tudo bem, isso eu não faço. Né? Mas, na verdade, há um contexto, muito obrigado, há um contexto muito claro do Espírito da palavra que vai nos trazer uma direção firme e segura. Você quer vir comigo? Amém? Sem qualquer tipo de legalismo. Amém? Sem qualquer tipo de religiosidade, porque não foi isso para o qual o Senhor nos chamou. Quero te dar alguns textos e alguns comentários introdutórios aqui, antes de nós entrarmos nos 7 princípios. O primeiro deles, abra comigo em Gálatas 5. Gosto muito, né? Quem me conhece, quem já esteve conosco aqui nos retiros de cura e libertação, sabe o quanto começamos com essa palavra, e ela é uma palavra, de novo, de proclamação da nossa vitória, da nossa liberdade em Cristo Jesus. Gálatas 5, versículo 1 e depois versículo 13, vai nos dizer, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão.
Então, a palavra do Senhor, ela é categórica. Ele nos chama para a liberdade que há em Cristo Jesus, para essa liberdade completa de andarmos no Espírito, de andarmos sendo guiados pelo Espírito Santo e, obviamente, nada de legalismo, nada também das obras da carne tomando conta do discípulo, mas a liberdade gloriosa dos filhos de Deus para andarmos no Espírito, agradando ao Senhor. Então, esse é o contexto. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E nós precisamos permanecer, pois, firmes, não arredando o pé dessa liberdade. Vou entrando mais, fica bem tranquilo. Versículo 13. Irmãos, irmãs, porque vós fostes chamados à liberdade. Porém, digo eu aqui, todavia, entretanto, não usemos da liberdade para dar ocasião à carne. Aqui ele já vai dando um norte, ou seja, eu estou realmente nessa liberdade que Cristo me libertou. Agora, nessa liberdade para a qual Cristo me libertou, eu não posso dar liberdade para libertinagem, uma permissividade para que a carne tome conta da minha vida, porque quem anda na carne não agrada a Deus, é inimigo de Deus. Amém? Não pode, de maneira nenhuma, satisfazer o coração de Deus, porque Ele nos chama para andarmos no Espírito. Essa é a nossa nova realidade espiritual. Então Ele coloca, eu estou nessa liberdade para a qual o Senhor me chamou, sim, mas eu não posso dar lugar à carne. Não, eu não estou me irando aqui, né? Não, é apenas o meu temperamento. Não é nada disso. Eu preciso andar no Espírito Santo e tomar a cruz sobre qualquer tipo de carnalidade, seja ela mais grosseira, seja ela um pouco mais pura, mais refinada, mas carne é carne, para nada presta. E é inimiga de Deus. E não tem nenhum proveito. Amém? Mas antes, precisamos ser servos uns dos outros em amor. Quero juntar esses dois textos com 1 Pedro 2,16. Há muitos anos, esse versículo também me acompanha, ela é muito explícito, muito claro. Ele fala, como livres que sois. De novo, é um fato consumado. É algo concreto. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade como pretexto de malícia, diz essa versão da revista e atualizada. Mas vivendo como servos ou escravos de Deus. No capítulo 5 de Gálatas 5:3, nós vimos servindo uns aos outros, aos irmãos. Aqui agora ele fala que como livres de fato nós somos, mas na verdade somos escravos de Deus. E eu não posso usar essa liberdade para dar pretexto, para dar desculpa, para dar oportunidade para que, então, qualquer manifestação da minha carne, fazendo da minha vontade, a vontade do homem carnal, possa ressuscitar na minha vida. Então, não posso usar a liberdade como pretexto ou desculpa em nome do Senhor Jesus. Quando eu entendi uma coisa que me ajudou muito, Romanos 6 fala sobre isso com muita clareza. Eu não somente sou livre de, mas eu sou livre para. Essa introdução aqui já vai norteando e vai dando um mapa da mina com muita clareza. Ou seja, eu sou livre, eu vou repetir de novo, do pecado. Nem vou segurar para não entrar no quirigma, tá? Da vitória de Cristo na cruz. Mas eu sou livre do pecado. Sou livre dos pecados, da condenação e da culpa dos pecados. Eu sou livre da força e do poder do pecado por ser identificado com Cristo na cruz. Não somente Ele morreu em meu lugar, mas eu morri com Ele na cruz. E agora o poder inerente do pecado que me forçava a pecar foi crucificado com Cristo na cruz. O velho homem, o corpo do pecado, foi desempregado em nome do Senhor Jesus. Eu fui livre de toda a culpa e condenação. Eu fui livre de
toda encrenca, como eu costumo dizer, do diabo e de Satanás e dos demônios. Porque em Cristo Jesus, com a morte dele na cruz e a minha co-morte com ele, e o meu sepultamento nas águas do batismo, eu ressuscito em novidade de vida, e o inimigo não tem mais autoridade sobre a minha vida. A carne, a parte da minha alma e do meu corpo, que era inimiga de Deus, também foi crucificada com Cristo na cruz. E precisa ser mantida lá, através de tomar a cruz cada dia. E também o mundo, não só o diabo, não só os pecados, mas também o mundo foi crucificado naquela cruz. E Gálatas 6,14 chega a falar que é uma dupla crucificação. Eu para o mundo e o mundo para mim. Ou seja, não vale a pena investir neste mundo, porque esse mundo está debaixo do selo da condenação de Deus. Ele vai fazer novos céus e nova terra. É melhor tu investir lá. O nosso investimento tem que ser no novo céu e na nova terra, porque este mundo já está decretado, o seu fim vai ser consumido pelo fogo. Então, eu entendo, claro, não somente estou falando do mundo físico, mas o sistema deste mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então, eu fui livre de tudo isso. Entretanto, não somente sou livre de, mas eu sou livre para. Você está comigo? Romanos 6 fala para agora oferecer meus membros como instrumentos de justiça. Antes eram instrumentos de injustiça. O meu olhar era impuro, o meu ouvido era maligno, a minha boca era de maledicência, murmuração e de fofoca e de malignidade. A minha mão era agressiva, meu pé por caminhos tortos. Agora não, agora eu quero oferecer os meus membros como instrumento para Deus a serviço da justiça. Para Deus, para a santidade, para serviço no Senhor e para andar no Espírito como nosso Deus. Você diz amém? Então, essas duas palavrinhas, sou livre de, mas também sou livre para. Isso já tira muita carnalidade, permissividade, egocentrismo já de letra, porque, na verdade, não estou livre para fazer qualquer coisa de qualquer maneira. Amém? Outra coisa que eu entendi é que a liberdade não é um fim, não tem como um fim em si mesmo ou para si mesmo. A liberdade que nós temos em Cristo Jesus é para servirmos ao Senhor e servirmos uns aos outros. Gálatas, de novo, 5,13, 1 Pedro 2,16, nós acabamos de ler. Ou seja, eu sou servo de Deus e sou servo dos meus irmãos. Então, a liberdade não é um fim em si mesmo ou para si mesmo. Porém, aleluia, para servir ao Senhor e os meus irmãos. Eu costumo exemplificar, de novo, quando nós viemos para cá e eu vim para cá, tivemos que nos dividir em Viracopos, Marta e eu. A Marta foi direto para Recife, eu fui para Recife e Maceió. Tive que passar por Recife para depois descer para Maceió, num turbo-hélice menor da Azul. Mas assim, nem Viracopos era, nessa viagem, meu destino final. Nem Recife, na verdade, saí correndo para conseguir pegar o voo e chegar no horário para a gente, depois de Maceió ir para Arapiraca. Então, o trânsito da minha liberdade não é um fim em si mesmo. Eu preciso entender que há um alvo a ser alcançado, que é para o serviço do Senhor. Está conseguindo entender? Ficou mais claro para ti? Então, nada do que nós estamos ministrando aqui tem a ver com algo de legalismo, ou religiosidade, ou diminuição da tremenda libertação e da liberdade que temos em Cristo Jesus. Você diz amém? Só que lembrando, sou livre de, sou livre para. A liberdade não é um fim em si mesmo, para eu usufruir egoisticamente, dando lugar à carne. Com isso, vem comigo para os textos muito conhecidos. O primeiro crivo da liberdade, para eu saber se eu estou no Espírito e se
o meu proceder é algo de Deus, o primeiro, então, princípio, 1 Coríntios 6, 12. Vai trazer 2 deles, mas começamos a primeira parte. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Esse é o primeiro crivo da minha edificação, para checar se eu estou no Espírito de Deus para aquilo que eu estou fazendo. Todas as coisas me são lícitas. Mas, vírgula, porém, todavia, entretanto, eu tenho que entender que nem todas convêm. Depois ele já vai para o segundo. Todas as coisas me são lícitas, ele repete de novo, né? Mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui nós temos o primeiro e o segundo princípio do crivo da minha edificação. Ou seja, sabendo de Deus o que eu devo fazer. Devo ou não devo? Devo. Tenho liberdade? Até tenho. Mas, de fato, convém. E aqui, antes da explicação do convém, aqui, que é o primeiro, eu fui pesquisando um pouco os comentários, me parece, não quero fazer doutrina absoluta, mas que esse jargão que Paulo usa aqui, todas as coisas me são lícitas, na verdade, era uma expressão que, eu ia dizer os corintianos, não, mas corintianos é um time de futebol, né? Os de Corinto, mas tem jogo hoje, né? Não, como é que é? Não é. Tá. Os de Corinto, como era uma cidade muito permissiva, muito impura, muito idólatra, havia templos com milhares de prostitutas, e prostitutos, não sei se tem essa palavra em português ou não, né, masculinos, que serviam aos deuses oferecendo seus corpos para a prostituição. Isso era a realidade. Tu pode pensar que isso é algo de nossa época? Não, meu filho, a coisa acho que era ainda pior ainda naquela época, por mais que vai piorar mais ainda. Mas o santo vai santificar mais ainda. O puro vai ser mais puro ainda. Agora o impuro e o sujo vai sujar mais ainda. E o mundo vai de mal a pior. Mas nós não esperamos esse mundo, nossa esperança está nos céus, onde reina a justiça, novos céus e nova terra. Amém? Então, essa expressão me parece assim, todas as coisas são lícitas, era um bradão, era um chavão que a turma usava para usar de liberdade, libertinagem. Seja nessa sexualidade indevida, seja nos alimentos, seja na idolatria, né? Eles não tinham tanta noção e usavam, então, esse jargão como uma desculpa, entre aspas, esparrafada. Vocês dizem, todas as coisas são lícitas, são admissíveis, são permitidos. Eu tenho autoridade sobre a minha autoridade de escolha. Ok, diz Paulo, mas nem todas convêm. Busquei várias traduções aqui. Nem todas são proveitosas, nem todas acrescentam, nem todas são vantajosas, são boas. De fato, valem a pena. Contribuem para um fim proveitoso. Não é útil ao propósito eterno de Deus. Isso tudo peguei na palavra convém. Ou seja, aqui fica muito claro. Ou seja, tá bem. Todas as coisas, vocês dizem, são lícitas, mas, vou repetir, mas nem todas convêm. Ou seja, eu tenho que ver, ser criterioso para ver se é de proveito, se vai acrescentar algo à minha vida espiritual, se vai ser de vantagem, se são boas de fato, vale a pena, e se contribui para um fim proveitoso, para o propósito eterno de Deus. Posso estar falando de um filme. Eu posso assistir um filme, posso assistir um Netflix, posso assistir um Prime, posso. Não é problema. Agora, hoje tem filmes e tem filmes. Tem filmes que são completamente indevidos. Eu não estou falando só de sexo, de impureza. Eu estou falando até de violência. Eu gosto de guerra, eu gosto de um policial, eu gosto. Tá? A Marta já é outro gosto. Tá? Mas eu gosto. Mas tem coisas que não dá para assistir. É violência agressiva, maligna.
Hoje em dia, com filmes onde já há uma intuição não, há induzir para o pecado. Tu quase torce para que o cara adultera e larga a esposa e fique com outra, porque aquela esposa ali é uma coisa horrível, né? Então ele merece a outra. Estou exagerando, né? Para os adolescentes, pré-adolescentes, tem filmes que vai aguçando cedo demais e despertando uma sensualidade, ou uma sexualidade invertida, tirando a identidade que Deus nos criou como homens, e mulheres, mulheres. Levando a coisas contrárias completo à palavra de Deus. E eu não posso, a palavra de Deus fala em Efésios, colocar coisas... Essas coisas nem se mencionem. Tipo, não tinha televisão na época de Paulo, senão ele teria escrito, essas coisas não há nem para assistir, irmão. Para já. Tira fora. Ah, mas já paguei agora o filme. Não, tira fora. Não vai ser por causa... Não. Vai que proveito vai trazer. Você está entendendo? Estou falando de uma coisa que é lícita. É lícita, deixei o telefone ali, é lícito as mídias sociais, vamos pegar algo bem tranquilo. Facebook, Instagram, eu não tenho Face, tá? Mas eu gosto muito mais face to face. Eu sempre gosto de falar face a face, né? Na brincadeira ali. Mas eu tenho Instagram, eu tenho WhatsApp. Para mim, o WhatsApp é um instrumento de trabalho, não é de piadinha ou de coisas, né? É muito trabalho ao redor do mundo. Mas eu mesmo me peco. E estamos falando aqui, tem alguns de mais idade que nem eu, né? Que não é só gurizada que se perde assistindo, né? Tem coisa engraçada ali que passa né? Mas às vezes, quando no mínimo tu te dá conta, já passou 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Estou exagerando, queridos? Acho que não, né? Eu estou falando de mim. Você não tem esse problema de ficar tentado. Você está lendo a palavra, de repente entra um clim. Quem que mandou? Quem é? O que será? Vai, só dá uma olhadinha. Mas tu estava lendo a palavra. Tu estava no terceiro céu, tu vai descer do Santo dos Santos. Estão comigo? É lícito. Mas convém. E o próximo aqui, não me deixarei dominar por nada delas. Ter autoridade sobre, controle, não vai me escravizar. Pegando a gurizada aqui, videogame, a gente vê como, hoje em dia, como tem que ter cuidado, tem que estabelecer limite, horários, né, prioridades, tempo. Porque, olha, hoje tem, acho que na psicologia, né, tem os que estão viciados, tanto em mídias sociais, como em videogame. Como em séries, ou isso. E nós estamos falando de coisas lícitas, em tese. Claro que tem jogo de videogame, tem jogo de videogame que não dá. São diabólicos. São agressivos. Os pais têm que ter e assistir junto. A gente jogava junto e assistia junto. Não, esse aqui não dá. Esse aqui é algo maligno. Mata ganhando pouco. Quanto mais velhinha matar, ou quanto mais atropelar e esborrachar ali, né, mais ponto tu ganha e passa de nível. Agora, pensa comigo, isso aí vai gerar o quê na vida de nossos filhos? Você está comigo? Nós vivemos no mundo mau. O mundo jaz aonde? Em Deus ou no maligno? O mundo jaz no maligno. Então, tu tem que ter esse fragor de saber que esse negócio aqui nasceu não lá de cima, nasceu nos quintos do inferno. E vai gerar o quê? Na tua vida, na vida da tua esposa, na vida dos teus filhos, adolescentes. Você está comigo? Em nome de Jesus. O segundo princípio, então, que está nesse mesmo versículo, não me deixarei dominar por nenhuma delas. No aplicativo, possivelmente, tem um tempo que a gente passa nas mídias. Já dá ali a estatística. E aí tem alguns de nós que dizem, eu não tenho tempo para ler a palavra e orar. No dia do juízo vai mostrar, gastou tanto tempo nisso e gastou tempo no Senhor. Eu falo com tremor e temor, porque eu luto com isso também todos os dias.
para que o divertimento, de entretenimento. Tem uma frase que o Japa me falou aqui, acho que do Tozer, que o entretenimento é o substituto diabólico para a alegria do Espírito Santo. Não, é do Leonardo Ravenhill. Há 100 anos atrás, quase. 60 anos atrás. O entretenimento é o substituto diabólico em vez da alegria do Espírito Santo. Oh, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. É lícito? É. Mas não posso me deixar escravizar. A Marta me ajuda muito, porque como a gente está tendo contato com tanta gente, tanta localidade, sempre tem alguma situação, alguma urgência, né? Algum comunicado. Mas como faz bem na hora da refeição, tirar o celular. Amém? Tu já viu no restaurante como é hoje? O pessoal está comendo pizza, mas cada um com o seu celular. Ninguém está falando. Ninguém conversa. Estou exagerando? Estou viajando na maionese? Essa palavra é necessária para a igreja? É. Amém, amados? Como faz bem? Tirar fora. Nesse momento, não. Nem na refeição. E depois, quando a gente vai ter a conversa aqui, a comunhão, vamos jogar um jogo, como antigamente. Sem celular. Não um jogo de celular. Jogar um jogo, onde tem interação, onde tem diversão. Amém? É alegria, não tem problema nenhum, não é pecado. Mas vamos fazer isso para ter contato. A igreja diz amém? Primeiro, então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. A segunda é, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. A terceira vai nos falar de que agora todas as coisas também são lícitas, mas nem todas edificam. Isso está em 1 Coríntios 10, 23. Seria o terceiro princípio. Todas as coisas me são lícitas, ele repete de novo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todos convêm. Ele repete a primeira parte e depois fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas promovem crescimento espiritual. Nem todas promovem graça, santidade, edificação do corpo de Cristo. Ou seja, eu preciso ser criterioso. Preciso ser cuidadoso. Vocês dizem que todas as coisas são lícitas, mas, todavia, entretanto, temos que checar se de fato edificam. Promove esse crescimento. Que origem tem? Qual é a fonte dessas coisas que eu estou dizendo que são lícitas? Mas que edificação vai trazer? Por favor, não me atirem tomate, né? Eu ainda tenho mais uns dias aqui em Recife, né, com a Martinha. Mas assim, de novo, eu vou dizer, não é um legalismo, mas eu vou te dizer assim de coração, eu já sou vô, né, de cabelo branco, então Moisés dizia, os avós podem falar abertamente. Eu não consigo ver legitimidade para a música do mundo. Não consigo ver. Que edificação vai me trazer música do mundo? Agora, que edificação tem uma música, essa que eu vi as crianças cantaram aqui, Jojó, né? Que coisa mais linda, querido. Tem músicas que são nascidas no terceiro céu, no trono de Deus, gerado pelos querubins, né? Eu estou inventando aqui, mas assim, algo que te eleva, tudo que te quebranta, que te dá vontade de santificação, que te dá vontade de te entregar mais para o Senhor, conhecer mais o Senhor. Não é assim? É verdade ou não é verdade? Que te consola, que te edifica, que te promove. Agora, que edificação tem uma música que nasceu não em cima, mas nasceu embaixo.
É uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Quando nós estávamos ministrando essa palavra, o Telmo falou a respeito do tempo, nosso Telmo lá de Porto Alegre, 82 anos, mas ele já foi jovem. E na época que ele era jovem, ele tinha cabelo. E era roqueiro. Era disc jockey numa rádio. Né? Naquela época dos Beatles, né? Antes até disso, do Elvis Presley, era bombando ali, né? Começo da era rock ali, rock and roll. E ele estava fascinado por aquilo. Até que ele se converteu. E aí ele quebrou todos os discos. Eu me lembro de uma discípula nossa, né? Marta se lembra que quando eles vieram para o Senhor, ela veio para quebrar todos os CDs. E eles tinham pilhas de CD. Fizemos uma fogueira santa lá na frente, no nosso prédio. Chamamos os guris para nos ajudar. Mas ela foi quebrando cada um e desmanchando. Eu acho que foi mais de 100 CDs na época. Eram caros, importados. Ela foi quebrando tudo. Aí Luísa do Telmo, naquele dia que a gente estava ministrando essa palavra, ela me falou, hoje ela é uma senhorazinha também, perto dos 80 ali, né? Ela disse, John, meu problema não era rock, que nem o Telmo. O meu problema era música romântica, sentimental. Eu ficava deprê, eu escutava as músicas melancólicas. E tudo é traição, abandono, fui deixado, né? Quero voltar. Sei lá, eu não sei porque eu não escuto, tá? Nem Chitãozinho, Jororó, nem nada, sei lá, estou inventando aqui. Eu só me lembrei porque lá de trás, né? Sertanejo, sei lá, tá? Mas músicas que falam de impureza. Hoje em dia tem música que nós estávamos numa praia outro dia ali, não dá nem para escutar as músicas, né? Porque é bagaço. Usa essa palavra aqui? Dá para usar essa palavra aqui, não é feia, tá? Porque às vezes eu falo uma palavra que não se pode usar aqui, né? Eu já aprendi isso. Tá? Mas isso não é de Deus. Fere os ouvidos. É algo nojento. Expor nossos filhos para isso. Infelizmente, na praia, cada um tem uma sua caixa ali, é uma competição. Nós temos que levar o Jojó junto ali para a gente só botar o louvor e adoração. Entende? E a nossa caixa vai ser maior do que os outros. Porque não pode, barbaridade, tem umas coisas grosseiras que não procede de Deus. Uma coisa é eu passar por um shopping e eu estou passando ali, tem uma música ambiente, vou escutar, num restaurante, vou escutar, mas assim, eu escolher, please, por favor, não tem caminhamento em nome do Senhor Jesus. Você diz amém? Senhor amado, queremos exaltar o nome do Senhor. Que edificação vai ter isso? Se não coopera, não promove crescimento espiritual, não promove graça e santidade, não vai trazer a edificação do corpo de Cristo, então, Senhor, eu vou abrir mão disso. Porque Romanos 14, 19, que é um texto paralelo aqui de 1 Coríntios 10, 23, nesse terceiro princípio, vai dizer, seguindo as coisas da paz e também as da edificação uns para com os outros. Colocou no texto isso. Seguimos as coisas da paz e também as da edificação uns para com os outros. Vou entrar ainda nesse tema aqui, que depois vai um exemplo, que depois, claro, fala dos outros aqui também, dos outros princípios, mas não posso me alongar muito, mas eu quero com muito carinho, muito amor, pedir a cada um de vocês, tenha um cuidado especial com a bebida. Nós não somos, no sentido legalistas, que não se pode beber nada. A palavra não proíbe o beber um cálice de vinho. Não proíbe. Mas ele diz muito claro, não vos embriagueis. Nós estávamos em Campo Grande, na casa do Jota, né? E aí ele me falou uma coisa, John, tu sabia que na medicina a pessoa não consegue se ver, não consegue saber se ela está embriagada ou não? Quando ela está alterada, ela já passou do limite. Ela já está embriagada. Quando tu pensa que tu está no controle, tu já está embriagada. Já passou do limite. Então tem que ter muito critério.
Você diz amém. Poderia ficar a noite aqui contando histórias. Uma delas, vou citar de relance. Vocês conhecem o Duda da Thaís do Jari. Se lembram? Ele ministrou para os jovens aqui faz poucos, foi no meio do ano passado, ou ano retrasado, né? E o Duda passou por uma situação muito complexa. É público, notório, então não tem problema nenhum. Ainda essa semana passada estava falando sobre isso com ele. Ele abriu o coração totalmente em Porto Alegre, foi corrigido, disciplinado. Ele vem de um contexto muito pesado de drogas. Tá? Há muitos anos atrás, claro, obviamente. Quando ele estava ele falou aqui, né? Falou, expôs. E ali ele foi liberto completamente, passou por causa de recuperação, foi liberto. Ali, quando ele estava começando a vida cristã dele, nós começamos também a ajudá-lo. Na época, a Marta estava discipulando a Thaís, né? E aí, claro, foi todo um cuidado para conduzir eles para casamento, e eles foram prosperando, trabalhando com os adolescentes, junto com o Samir, uma coisa linda. Então, estou falando há mais de, 25 anos atrás. Só que aí ele começou a ficar muito empolgado com um jogo de futebol. Jogo de futebol é lícito? É lícito, não tem nada de errado. Tá? Depende do time. Brincadeira. O caso do Duda foi que ele foi torcer por Grêmio. Aí tu já viu que estava errado, né? Porque é só brincadeira, eu uso para desopilar. Tá? Eu sou colorado. Tá? Mas ele começou a vibrar muito. E junto com o jogo, vinha uma latinha. Vinha 2, vinha 3. E a Thaís preocupada com essa prática. Esse distração e esfriamento. Mulher sempre é mais sensível. Meu bem, não, é lícito. Nada me impede. Eu estou bem. Num dia ele foi no jogo. Já tinha algumas. No banheiro, quando ele desceu, encontrou um amigo dele da pá virada de lá de trás, que ofereceu droga para ele. E ele caiu. E depois ele saiu no desespero para buscar mais droga. Começou a vender as ferramentas dele e viajar de noite, se destruindo. Por misericórdia de Deus exclusiva, de manhã, nós estávamos no meio do retiro de pastores em Porto Alegre, e eu fico recebendo a chamada que ele estava na frente da minha casa, o irmão dele, acho que era irmão ou cunhado, estava trazendo ele para tentar ajudá-lo. Ele estava totalmente alterado ainda, a Thaís desesperada, ele tinha passado a noite fora. Aí conseguimos trazer ele para dentro de casa, conseguimos colocar ele no nosso quarto. Naquela época eu tinha uma grade, né, que é térreo, fechei a grade, joguei a chave fora, fechei a porta, joguei a chave fora, e disse, daqui tu não sai até tu ser liberto. E por 3 dias e 3 noites, nós ficamos juntos, não só eu e a Marta. Trouxemos a Thaís e as crianças, né, pequenas, algumas nem nascidas ainda, a menor não era nascida. E ali nós ficamos rodízio com os outros irmãos, outros discípulos, outros companheiros, até que ele foi completamente restaurado. Agora, eu vi o que começou isso. Não começou com uma droga, começou com uma lata, 2 latas, 3 latas. Uma permissividade, um não ter controle, um não colocar limite, achar que tudo é lícito. Às vezes, nos nossos churrascos, sempre tinha algum irmão que queria trazer uma latinha, e às vezes, não, mas isso aqui é sem álcool. Mas a partir daquele dia, eu declarei lei seca lá em casa. Não tem nenhum churrasco, não tem nenhum encontro que é permitido trazer qualquer tipo de álcool aqui. Não, isso não edifica na casa de Deus, não precisa. Alguns me acham radical. Eu disse, você mais ainda. Outro dia, ministrei há um tempo atrás, numa localidade genérica, no meio do Brasil, né? Ou seja, em algum lugar deste mundo. Estava ministrando com um brother, muito querido. No meio da pandemia, ele começou a calibrar o dia dele com uma garrafa de vodka. Todos os dias. Depois, para trabalhar, mais um copo de vodka. Depois, voltava de casa, mais um cálice de vodka. Não era nem vinho, nem cerveja, era destilada mesmo. Aí fazia muito exercício para tirar o álcool, né?
E ele escondia as garrafas da família, da esposa e das filhas. Até que a esposa estava desesperada. Ele não se via como alcoólatra, mas ele passava no posto de gasolina e comprava aquelas garrafinhas. E dirigia afetado. Eu não sei qual é o índice aqui no Brasil, não me lembro agora, mas é praticamente zero. Zero. É isso. Ou seja, ele, pai de família, buscando as crianças, dirigindo afetado. Quando ele abriu o coração, confessou, nós ministramos cura, ministramos libertação, levamos ele a abrir para a liderança, se humilhar. Eu disse para ele, eu vou fazer um voto de nazireu. Vou explicar. Porque nazireu envolve deixar o cabelo comprido, né? Não é essa parte do nazireu. Né? E nem de não tocar em mortos, tá? Tá bem. Mas a parte do álcool, Sansão era um nazireu. Mas ele não cumpriu a parte do Senhor. Mas eu disse para ele, para te ajudar, a partir de hoje eu não vou tomar nada. Eu tomava assim, ó, um cálice a cada 1 ano de vinho. Quando eu estava com Jorge Michan, Christian Romo, tomava um cálice. 2 dedos, não 2 dedos. 2 dedos. Tá? Não me atrai. Mas eu disse para ele, para te ajudar, eu vou fazer um voto contigo. Não vou beber nada. Já não bebi. Se fosse café, estava frito. Mas, graças a Deus, não era. Era. Então eu disse, não, eu vou fazer contigo. Só para desopilar contigo, né? Até hoje eu estou nesse propósito. Para concluir essa parte. Poucos dias atrás, numa certa localidade genérica do Brasil, um dos irmãos me falava, quando a gente estava conversando sobre isso. Quando os irmãos combinavam daquele grupo para ter comunhão, significava música do mundo e bebida. Estou falando dentro da igreja. Os jovens, os adultos. Vamos ter uma comunhãozinha? Vamos. Bebida e música. Não era louvor e adoração. Eu disse assim, não, eu não acredito uma coisa. Não. Isso aí não pode existir. Porque quando se fala comunhão, significa comunhão no Espírito. A nossa comunhão é a graça do nosso Jesus, o amor do nosso Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A comunhão bíblica só é possível no Espírito. E eu não consigo ver nada espiritual nessas duas práticas. Agora, quando a gente reúne os jovens, adolescentes, quando para louvor, adoração, pode ter algum jogo? Pode ter comida? Deve. Mas, por favor, Marta e eu, há muitos anos, quando os guris eram, antes de serem adolescentes, já não tinha, mas às vezes tinha uma garrafa ou outra que eu recebia de presente. Hoje eu só uso para Santa Ceia. Tá? Ou para fazer comida. Mas nós dissemos, nada de bebida em nossa casa. O referencial de nossos filhos não vai ser isso, um altar de adoração às coisas da bebida. A nossa exemplo vai ser a palavra de Deus, o louvor e a adoração, a santidade diante de Deus. Posso ouvir um aleluia aí? O 4º princípio, agrado a mim mesmo ou agrado aos meus irmãos. 1 Coríntios 10, 24, vai dizer isso. Ninguém busque o seu próprio interesse. 1 Coríntios 10, 24. Mas sim os de outrem. Ou seja, eu vou buscar não o meu interesse em primeiro lugar. Romanos 15, versículos 1 a 3, vamos ver se é isso mesmo, vai colocar também, nós que somos fortes, devemos suportar a debilidade dos fracos e não agradar a nós mesmos. Continua, versículo 2, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação.
E aí fala, Cristo também não se agradou a si mesmo, antes, continua, ele se esvaziou, ele suportou as injúrias. Então, o quarto crivo, eu estou agradando a mim mesmo, ou eu preciso agradar a Deus, aos meus irmãos, me esvaziando até de algumas coisas que eu até gostaria. Isso pode ser lícito. Eu até posso fazer. Mas como nós vamos ver depois, vai escandalizar, vai fazer o meu irmão tropeçar. Eu usando essa roupa, usando esse vestuário, querendo fazer essa tatuagem, esse piercing. Eu estou apenas a agradar a mim mesmo por um modismo, por algo desse mundo e mundo evangélico, ou eu quero agradar a Deus? Eu quero agradar o próximo. Você está comigo? Tem coisas que não nasceram em Deus. Eu tenho muita dificuldade com essas coisas. Eu não tenho dificuldade com nenhum irmão que vem das trevas com essa situação. É óbvio. Mas irmãos, discípulos crescidos entre nós, buscar imitar o mundo. Desculpe se eu estou falando forte, mas eu não tem cabimento, gente. Nasceu nos quintos dos infernos, senão não tem base bíblica. Ah, mas é só no Velho Testamento, no Novo Testamento não. Até Jesus está escrito ali, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores na sua coxa. Então tem base bíblica para tatuagem. Ah, por favor, está fora da casinha. Está fora, está na carne. Vai buscar argumento bíblico. Ah, mas aquela congregação lá que worship, parede preta aí, não sei o quê. Todo mundo faz, até o pastorzão é tatuado, é todo mundo, né? Ali, fortão. E é tão bom para poder evangelizar os drogados e a pessoal que trabalha com... Ei, irmão, eu não vou julgar ninguém. Deus vai dar, cada um vai dar conta diante de Deus. O Jonathan lembrou, eu acho que é o Japa também, quando ele ministrou sobre isso, falou de Rodolfo Abrantes. A primeira vez que ele escutou Deus falar com ele, sabe quando foi? Ele ia fazer mais uma tatuagem. Ele conta isso. Eu tenho a testemunho dele. Ele conta que a primeira vez que ele escutou a voz de Deus foi quando Deus falou para ele, basta, não precisa mais fazer isso. E a partir disso ele parou. Ele tem um monte, porque ele veio do mundo. Mas ali parou. Foi a primeira vez que Deus falou com ele. Será que isso tem algo... E o cara é fera. Esse rapaz é precioso. É um evangelista. Testemunho muito precioso de tudo que eu tenho ouvido. Então, outros podem, outros deixam, outros até incentivam, sim. Mas você está debaixo de um conduzir do presbitério e do apostolado e do nosso cuidado, que nós precisamos ser criteriosos nessas coisas e cuidar. Porque... poderia até fazer? Poderia. E até pode ser que a tua consciência não te acusa. Mas no mínimo vai entrar no próximo. Vai escandalizar ou vai ser de tropeço ao meu irmão e poderá enfraquecê-lo? De volta ali, 1 Coríntios 10, 32. É o quinto princípio, é o quinto crivo. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Oh, Senhor, o que eu vi aqui? 1 Coríntios 8, 9. Isso, 1 Coríntios 8, 9. Vede, porém, que a vossa liberdade não se venha, de algum modo, a ser de tropeço para os fracos. Ele está falando aqui de comer comida consagrada aos ídolos, aos demônios. E Romanos 14, 21 vai falar também sobre isso, a respeito de que é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa por causa do teu irmão, se ele vem a tropeçar, se ofender ou se enfraquecer. Não estamos falando de comer carne, olha que eu gosto de carne. Eu sou gaúcho, barbaridade, tchê. Agora, se meu irmão, eu vou parar de comer carne. Ele está falando de bebida. Vou deixar, se vai ofender, pode fazer o meu irmão cair. Tu não sabe se teu irmão que está contigo ali teve problema no passado e não pode tomar uma gota, porque pode recair. Ah, estou exagerando. Não.
um missionário americano que veio de um contexto de droga e de bebida, amigo do Asaf, em algum lugar genérico do Brasil. Ele tomou um cálice e caiu na sarjeta bêbado, porque ele não parou mais. Os irmãos foram socorrê-lo, levando ele para casa. Agora tu imagina, estou falando de um pastor. Essas semanas atrás, de certo lugar genérico do Brasil, a esposa me liga desesperada. John, fala com meu marido. Mandou áudios. Ele começa às 9 da manhã tomando a primeira cerveja, a primeira latinha. E às 9 da noite ele já tomou 13. E ele não se acha alcoólatra. Falando de um pastor. De um certo lugar. Amigo meu. Chorando depois, ele se arrependeu e disse, Senhor, eu não quero mais essa prática. Quero ser livre. É uma fuga. É um substituto do Espírito Santo. É algum sintoma sério de algo não está bem. Você está comigo? Tu não precisa fazer o que eu fiz. De não ter nada na tua casa e de nunca beber nada. Eu não estou dizendo isso. Não é absoluto para qualquer um de vocês. Mas diante do Senhor, se tu tem filhos, se tu tem filhos adolescentes e jovens, se tu tem discípulos, não mistura essas coisas. No recôndito, no cuidado. Se é para tomar um cálice, toma com todo critério. Não posta. Não tira a foto. Não publique, por favor. Porque vai ser causa de tropeço, de escândalo, ou de permissão para outros fazerem a mesma coisa, que não poderiam, mas o meu pastor faz, o meu discipulador faz. Cuidado, sejamos criteriosos, principalmente vocês aqui no Nordeste, com tantos sucos maravilhosos. Não beba refri. Faz mal para a saúde. Tem muito açúcar. Refri não embriaga, mas vicia. Teve uma irmã agora, nessa cidade que nós passamos, ela disse, eu estava viciada em Coca-Cola. Ela levantava de madrugada. Nós não estamos falando de cerveja, nem de vinho, nem de nada. Estamos falando de Coca-Cola. Ela levantava de madrugada para tomar Coca-Cola. Chega a ser um... né? Mas tudo é lícito. Não, não é. Não é, meu irmão. Olha, uma vez por ano é liberado, mas não mais que isso. Eu estou de brincadeira, tá? Cada um responde ao Senhor. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Faz mais de 20 anos que eu parei. Faz mais de 20 anos. Mas não precisa ser legalista. Não pode tomar. Mas agora, maneira, porque tem muito açúcar. Não tem nada de nutritivo, tá certo? Me ajudem aí, tem alguém que trabalha nessa área? Ali, está ali a Rosa. Tem alguma nutrição em algum refrigerante? Não tem nada, só tem açúcar. E o diet é pior, e o light é pior ainda. Eu sou químico, não é melhor. Se vai tomar, então toma integral. Tá. E toma ainda de garrafinha, porque a garrafa é melhor que o plástico. Tá? Mas estou brincando, tá? Mas é só no Natal e no teu aniversário. Estou viajando na maionese aqui, tá? É só brincadeira. Estou com muita liberdade com você. Você diz amém? A sexto, só para citar aqui, é se provém de fé. Não fere a minha consciência. Não tenho dúvida sobre isso. Romanos 14, 22 e 23 vai dizer que cada um tem uma opinião bem definida diante do Senhor. E não posso se condenar naquilo que aprova. Versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, se beber, se olhar, se escutar. Não provém de fé. Tudo que não provém de fé é pecado. Amém, amados? Por favor, Senhor. Eu coloquei aqui só para ir concluindo. Está de acordo, porque a fé vem da palavra de Deus. Então, está de acordo com a harmonia de toda a palavra de Deus? Está de acordo com o espírito da palavra de Deus? Está de acordo com a natureza de Deus, que é a palavra?
Outro dia eu estava lendo os Salmos, e numa versão que eu estava lendo em sueco, ficou tão claro. A santidade convém à minha casa, diz o Senhor. Me deu um arrepio. Senhor, o meu olhar, meu falar, meu tocar, meu andar, meu contemplar, meu ouvir, precisa agradar ao Senhor, porque eu sou casa de Deus, templo do Espírito Santo do Senhor. A última, 1 Coríntios 10, 31, vai dizer que tudo é para a glória de Deus. Texto que muitas vezes reparti contigo. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu fico impressionado. Como é que pode um versículo englobar toda a nossa vida? Comida e bebida, ou qualquer outra coisa. Então, Senhor, esse bar aqui, convém eu ficar num happy hour aqui? Convém eu ir para uma casa dançante? Senhor, isso é para a glória tua, Senhor. Essa música, esse show, poderia até ir, mas com que propósito eu vou estar nesse show mundano? Isso é para a tua glória, Senhor. Você está comigo? 1 Coríntios 10, 31, quer comamos, quer bebamos ou façamos outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 6, 20, vai dizer que o meu corpo é glória de Cristo, então glorificai a Deus no vosso corpo, no meu vestir. Não vou me expor, eu não vou ser sensual, seja homem, seja mulher, eu vou ser criterioso no que eu vou usar. Eu vou ser cuidadoso, criterioso, para não despertar algo em outra pessoa. Vou te contar um caso, num certo lugar, genericamente no Brasil, que o irmãozinho vinha servir ceia. O cara era muito jóia, assim, como é que chama quando o cara é fortão assim? Sarado, né? O cara era fortão, guri, rapaz bastante novo, era casado, tinha esposa, filho. Mas ele vinha com um short desse tamanho assim. Ele acha que ele estava pensando na praia. E umas pernas musculosas. Eu não olho muito, né, para o homem, né, mas assim, não tinha como não olhar. E o cara vinha para servir a ceia, passar entre os bancos. Eu peguei ele pelo cangote assim, né, aprendi com Erasmo. Peguei no cangote, meu irmão, senta ali e depois, na próxima vez, vem vestido, né, meu filho? Quase subiu o sangue viking. É sério. Olha, eu entendi ali, o zelo da minha casa me consome, Senhor. Ah, não, é brincadeira. Não passou muito tempo, né, Marta? Ele estava em adultério. Estava traindo a esposa. Porque ele dizia, o que é bonito tem que ser mostrado. É ser mostrado para a tua esposa, na tua intimidade. Não no encontro da igreja. Por favor, companheiro. Você está comigo? Mas isso nunca acontece em Recife. Glória a Deus. Oh, aleluia. As irmãs e os irmãos são tão preciosos. Colossenses 3, 16, 17, vai dizer, esteja em palavra, em ação. Tudo que fizermos. 17. Ele vai dizer, tudo que fizemos, palavra, em ação, fazei o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. E versículo 23. Vai dizer também, que tudo que fizemos, fazemos de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Ou seja, o que fizermos, eu tenho que ter uma conduta que reflita a glória de Cristo. No meu falar, no meu andar, no meu fazer, no meu tocar, com santidade ao Senhor. Eu tirei de um comentário, eu não me lembro de onde. Nós já falamos dos 7 princípios, o último foi tudo para a glória de Deus. Mas tem um resumo que me ajudou. O resumo é, todas as coisas são lícitas. Depende. 4 direções. Quanto às coisas em si, é a primeira. Se elas são proveitosas em si. Se é em si a coisa, tem proveito. Segundo lugar, quanto a nós.
A segunda direção, não vou me colocar sob poder algum. Não vou ficar escravo e viciado e dependente daquela situação ali, daquela prática. Então, quanto a nós, não vai ter poder sobre a minha vida, não vai me escravizar. Quanto à coisa em si, tem que ser proveitosa. Quanto aos outros, terceira dimensão, deve trazer edificação. Quanto às outras pessoas, a direção é que tem que edificar meus irmãos. Daí eu vou fazer isso. E a quarta direção, quanto a Deus, se é para a glória dele. Amém? Eu li hoje do Sebastian Bach, no Instagram, uma colocação, que tudo que ele compunha, Jojo, ele colocava primeiro JJ, Jesus me ajuda, em alemão, Jesus help, né? Então, JJ, Jesus me ajuda, antes de fazer a partitura. E no final, solo Dio glória, somente toda a glória a Deus. Ele concluía assinando, solo Dio glória, SDG, somente glória a Deus. Você vai fazer uma joia somente para a glória de Deus, com a ajuda dele. Eu vou fazer uma música para a glória dele. Eu vou fazer uma comida para a glória dele, com a ajuda dele. Amém? A primeira direção, quanto à coisa em si, se é proveitoso. A segunda direção, quanto a nós, não vou me submeter e ser escravo disto. Terceiro lugar, vai edificar os outros. E em quarto lugar, vai glorificar a Deus. Se não cumprir os 4 propósitos, não é lícito. Não é. Nada é permitido, se não cumprir esses 4 direções. A igreja diz amém? Glória a Deus. Os irmãos me deram até as 10 horas, conseguimos concluir antes. Já é milagre de Deus. Um determinado irmão veio de fora e um irmão daqui, conhecendo esse irmão, que ia fazer uma pequena escala, na verdade uma escala de toda uma tarde aqui em Recife, me pediu para eu pegar esse irmão e almoçar com ele. Ele é de uma determinada, como é que fala, João? Genérico, lugar genérico do Brasil, generalizado. Vamos lá. Levei esse irmão para almoçar aqui na orla de Olinda, passar a tarde comigo, ia descansar um pouco em casa e eu voltava para o aeroporto com ele. Na hora de escolher a comida, escolhemos juntos e veio a questão do que beber. E eu escolhi, não deixei ele escolher, eu escolhi, perguntei quais são as frutas, suco de frutas que você tem aqui. E eu escolhi, perguntei se ele gostava, acho que foi cajá, normalmente é esse, maravilhoso, né, John? E escolhi. Aí o garçom foi, saiu, aí o irmão vira para mim e diz assim, percebi que você não optou por nenhuma cerveja, nenhuma bebida alcoólica. Ele, irmão, né? Eu disse, eu não bebo. Se você quiser beber, eu vou sair e você bebe sozinho. Eu vou te respeitar. Por quê? Porque eu não quero ser identificado por com qualquer irmão daqui que passe e me vir tomando, você tomando a cerveja na mesa, eu junto contigo vou ser identificado por isso. Então, queridos, não abra mão por nada e ninguém desses princípios que você recebeu. Amém, queridos? Não abra mão. Então, ele disse, se você quiser beber, você vai escolher, escolha, mas eu vou sair, você fica sozinho bebendo. Eu não vou beber com você. Eu quero te respeitar. Eu dou uma volta, depois eu volto, você encerra a tua cerveja aí, a tua bebida. Mas eu não quero ser identificado. Mesmo que eu não esteja bebendo, e você bebendo junto comigo, porque eu tenho esses princípios para viver. Então, não abra mão, queridos, disso que você recebeu. Por ninguém, por nada e por ninguém. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós nos consagramos a Ti. Se Tu, Jesus, que era Jesus sem pecado, sem dolo, a Tua palavra diz que, em João 17, que a favor deles eu me santifico. Mas Tu não tinha pecado para se santificar. Não havia dolo, nem mentira, nem maldade na Tua boca. Mas mesmo assim Tu te consagrou abrindo mão do que era lícito, do que não era pecaminoso, por amor a nós. Quanto mais nós, discípulos de Jesus, queremos ter um coração sincero, cuidadoso, criterioso, discernindo não somente o bem, mas também o mal, dessa prática, desse modismo,
dessa música, dessa situação, dessa permissividade que outros se dão, mas, Senhor, queremos ter um andar que te agrada, Senhor. O nosso prazer não é o quanto mais perto do mundo podemos andar. O nosso prazer é quanto mais próximo do teu coração podemos caminhar, Senhor. Sem qualquer legalismo, sem qualquer acusação. Que o Espírito Santo fale contigo. Em nome de Jesus. Concluo com o último testemunho dessa semana. Ontem, os homens de uma certa localidade do Brasil, eles tinham se reunido para escutar esse vídeo que eu tinha da palavra em Porto Alegre, porque tiveram duas situações entre eles, que feriu e depois maculou o testemunho da liderança. E a nossa recomendação, então, foi que os irmãos pudessem rever essa palavra em oração, com quebrantamento. E a igreja chamou, convocou o presbitério, convocou os irmãos, só os homens, para depois os homens olharem com as esposas em casa. O que aconteceu? Eu disse para eles, eu tenho certeza que vai ser um tempo de muito quebrantamento e de muita edificação. O Senhor vai falar com vocês. Abram o seu Espírito Santo. E depois eu pedi, por favor, me passa depois o feedback, né, o retorno. Eu estava muito curioso. Era ontem de noite. Eles me mandam várias fotos dizendo, John, nem conseguimos ver o vídeo, porque nós ficamos só confessando nossos pecados, nos quebrantando diante do Senhor, pedindo perdão a Deus, por excessos, por liberdades que não glorificam a Deus. E eles me mandaram as fotos dos homens, todos já ajoelhados, chorando, um orando pelos outros. Eu disse, Senhor, obrigado, Jesus. Esse é o teu mover. Homens e mulheres, jovens, adolescentes, casais novos, recém-casados, vivendo em santidade para a glória de Deus. A igreja diz amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus e vamos para casa descansar. E amanhã às 16 horas, vamos entrar no querigma. Aleluia. Com muita graça e propriedade. Não falte. Glória a Deus.